Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre um time que teve uma das escalações mais incríveis que eu tive a oportunidade de ver jogar, mas que infelizmente não vai ficar tão marcado na história assim, já que teve seus troféus retirados na justiça. Eu tô falando da Juventus da temporada 2005-2006, time que já era o atual campeão italiano, conquistou de novo o título nessa temporada, mas com escândalo de manipulação de resultados, que ficou conhecido como Calciopoli. Calciopoli, tem que fazer a mãozinha, senão não é italiano, tá? Acabou perdendo o título desta temporada e da anterior, e acabou também perdendo todos os pontos e sendo rebaixada para a Série B italiana. Ainda assim, em campo, era um time espetacular, fortíssimo, e que nós vamos analisar agora. Deixa eu só ver aqui o meu enquadramento, se está certinho, tranquilo, abrindo nossas anotações, para falar sobre esse time base da Juve, comandada por Fábio Capello. Buffon no gol, Balzaretti ou Zebina na lateral direita, Lilian Thuram e Fábio Cannavaro na zaga, Gianluca Zambrotta na lateral esquerda, Camoranesi, aberto pela direita no meio, Emerson, Patrick Vieira, Nedved formavam o quarteto de meio de campo, essa segunda linha de 4, com Del Piero e Trezeguet na dupla de ataque. Esse elenco ainda tinha no banco o zagueiro Giorgio Chiellini, o meia Claudio Marchisio e o atacante que às vezes aparecia também no time titular, o sueco Zlatan Ibrahimovic. Acho que vocês conhecem esse, né? O time poderia ter o apoio alternado ou simultâneo dos laterais, o Zambrotta, que jogava pela esquerda, mas também podia jogar na direita, já que era destro, inclusive foi o lateral direito titular da seleção italiana na Copa de 2006, ele sempre subia, ele era um lateral de fato muito ofensivo, beleza? Mas na direita vocês viram que eu coloquei uma dúvida, ou o Balzaretti ou o Zebina, isso porque eles tinham características diferentes e o Capello usava um ou outro dependendo do adversário. Em jogos mais tranquilos, contra times da parte de baixo da tabela, por exemplo, jogava o Balzaretti, que apoiava muito o ataque por aquele lado e recebia muito a cobertura, tanto do Thuram, que foi lateral direito antes de ser zagueiro, e aí o volante Emerson recuava para a primeira linha com 3, né? Fazia aqui essa variação, o Vieira ficava um pouco mais à frente. Ou então, o Camoranesi, que era um meia aberto, poderia trocar de lugar com o Balzaretti. Ele fazia esse recuo ou apoiava um pouco mais por dentro para poder abrir o corredor para que o Balzaretti pudesse atacar, assim como o Zambrotta do lado oposto. Outro movimento que acontecia era a centralização dos meias abertos, como eu acabei de dizer. O Camoranesi pela direita, o Nedved pela esquerda. E aí o time se compactava mais nesse 3-1-4-2. Então, o Vieira ficava aqui ligando a defesa com o meio-campo, né, sendo esse jogador mais avançado. Os dois meias abertos centralizavam, os dois laterais saíam da primeira linha para atacar os dois corredores. O time, ofensivamente, quando jogava o Balzaretti, tinha essa organização. Já quando jogava o Zebina, era ele quem ficava mais contido na linha de defesa. O Emerson é quem fazia esse papel do losango mais avançado. O Vieira atacava a linha de meio juntamente com o Nedved, que continuava fazendo esse movimento para dentro, porque o Zambrotta, independente de qualquer coisa, atacava o fundo. E o Vieira ficava aqui junto com o Nedved na frente do Emerson, beleza? Também havia um cuidado maior do Capello com os camisas 10 dos times adversários, que eram os chamados trequartistas. Por exemplo, no Milan, nessa temporada, foi o Kaká. A Roma tinha o Francesco Totti. A Inter poderia ter o Veron, o Figo ou o Recoba escalados assim. Nesse caso, os dois volantes ficavam na frente da saída de 3, tanto o Emerson quanto o Vieira. E o Del Piero, que era o segundo atacante do 4-4-2, mais um ponta de lança de origem, recuava para jogar mais ao lado do Nedved, numa variação para o 3-2-4-1, beleza? Inclusive, falando do Del Piero especificamente, ele também poderia fazer naturalmente esse recuo por trás do Trezeguet
e eventualmente do Ibrahimovic, numa variação para o 4-2-3-1. Nedved e Camoranesi abertos, os dois volantes, e aqui o Del Piero, sendo praticamente um meio atacante de um 4-2-3-1. Inclusive, quando eu fiz o vídeo dos maiores camisas 10 que eu vi jogar, algumas pessoas fizeram questão de comentar, afirmando que o Del Piero não era um meio atacante, e sim um segundo atacante. No sistema dessa Juventus, que era um 4-4-2, realmente, ele era um segundo atacante. Porém, funcionalmente, ele circulava por trás do centroavante. A função dele era sempre essa aqui, ó, dar opção do lado da jogada, deixar o lado oposto com o centroavante. Licença aqui, galera. O Del Piero se moveu tanto que ele saiu do campo, mas já retornou. Então o Del Piero tinha essa função de circular por trás do Trezeguet ou do Ibrahimovic. Então, ele era um meio atacante. É uma função que hoje em dia o Thomas Müller faz no Bayern, que o Antoine Griezmann faz no Atlético de Madrid e que eu coloquei inclusive na lista dos segundos atacantes. O Griezmann faz até mais no Atlético do que na seleção, onde ele de fato é esse meia atacante. Então há uma confusão natural nesta posição, né, nessa função. Inclusive, na seleção italiana de 2006, que jogava assim, no 4-4-1-1, esse cara era o Totti, no time titular, e o reserva imediato dele era o Del Piero. O Totti e o Del Piero faziam a mesma função, jogavam na mesma posição. Ambos eram meias atacantes, trequartistas, mas poderiam aparecer como segundos atacantes em duplas de ataque. Inclusive o Totti também estava naquela lista, e as pessoas não fizeram questão de pontuar que o Totti também estaria numa lista errada, digamos assim, como o Del Piero, na opinião dessas pessoas, estaria. Eles faziam as mesmas funções, jogavam na mesma posição, tinham a mesma estirpe de jogador. Então tanto o Del Piero quanto o Totti, eles poderiam ser tanto segundos atacantes quanto meias atacantes, beleza? Na minha lista eu coloquei ambos como camisas 10 clássicos. Então nada impede, inclusive, que um jogador seja capaz de cumprir os dois papéis. Então vamos lá. Talvez o maior craque desse time fosse o Pavel Nedved, que era o meia aberto pela esquerda, mais até que o Del Piero, tá? Ele que era o vencedor da Bola de Ouro de 2003, ele foi o vencedor, né, daquela Bola de Ouro, quando a Juventus chegou na final da Champions, foi vice-campeão europeu, né? O Nedved estava suspenso porque tomou um cartão amarelo que o tirou da decisão na semifinal. Então, talvez em campo com ele a história até terminasse diferente. O Nedved era um jogadoraço, tinha muita visão de jogo, tinha qualidade nos passes, chegava muito bem na linha de fundo, ele tinha um chute fora da área impressionante, ele explorava muito as viradas de jogo para o Camoranesi, né, do lado esquerdo para o lado direito, explorando aqui essa chegada mais forte no corredor, né, do Camoranesi. Então o Nedved era o grande jogador desse time, né? A fera tcheca, o maior jogador da história da República Tcheca, com certeza, era Pavel Nedved. Ele trabalhou também muito tempo como diretor da Juventus. A gente falou sobre isso na lista dos melhores pontas que eu vi jogar também. Na temporada 2005-2006, né? Perdão. Ainda faltou concluir falando um pouquinho da defesa. Que o time recuava nesse costumeiro 4-4-2, que era seu sistema base, e que tinha muita força, né, no catenaccio italiano. Além do time concentrar muita gente por trás da linha da bola, a qualidade dos jogadores era impressionante, né? Você tinha uma dupla de volantes com Emerson e Patrick Vieira, dois dos melhores volantes de sua geração, especialmente o Vieira, que fez história quando jogou pelo Arsenal. O Emerson é aquele mesmo titular da Copa de 2006 da seleção brasileira, beleza? Emerson Puma, que jogou no Grêmio também, jogou na Roma antes de jogar na Juventus, depois jogou no Real Madrid, a gente vai falar sobre isso já já. A dupla de zaga Cannavaro e Thuram, apenas isso. O Cannavaro, inclusive, foi tão bem nessa temporada que, somada à temporada que ele fez pelo clube, mais a Copa do Mundo impecável que ele fez pela seleção, isso lhe rendeu a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo. E se você conseguisse passar por esse paredão de defensores espetaculares, ainda tinha o Gianluigi Buffon no gol. Então era muita apelação esse time da Juve, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tinha praticamente craques em todas as posições.
Agora sim, galera, um resumo do que aconteceu naquela temporada 2005-2006, né, que a Juve foi campeã italiana no campo, com 27 vitórias, 10 empates e só uma derrota. 71 gols marcados, 24 sofridos. Teria sido campeã com 91 pontos, 15 de vantagem para a Inter, que de fato foi a campeã oficialmente, com 76. Lembrando sempre que o escândalo de manipulação de resultados subtraiu todos os pontos que a Juve conquistou no campeonato, levando-a para a Série B do campeonato italiano, além de também tirar 30 pontos de Milan, Fiorentina e Lazio. Inclusive, esses clubes também começaram a edição do ano seguinte com pontos negativos. A Juve com menos 9 na Série B, o Milan com menos 8, a Fiorentina com menos 15, a Lazio com menos 3, o Reggina com menos 11 e o Siena com menos 3, esses todos na Série A, beleza? O que foi esse escândalo? Foi uma investigação policial, que começou em 2004, na verdade, na Itália, né, que revelou esquemas de pressões em árbitros feitas por dirigentes de clubes e da Federação Italiana, além de ameaças e entregas de presentes feitas nos bastidores para a obtenção de resultados que favorecessem os clubes envolvidos. Alguns desses dirigentes também foram suspensos, punidos, banidos, né, por algum tempo no futebol italiano. A investigação aconteceu entre as edições de 2004-2005 e 2005-2006, ambas conquistadas pela Juventus. Os dois títulos foram cassados, o de 2004-2005 não foi repassado a outro clube, o de 2005-2006 sim, repassado para a Internazionale. Com o rebaixamento, vários jogadores que tinham mercado internacional, que tinham muita qualidade, acabaram deixando La Vecchia Signora. Por exemplo, o Cannavaro e o Emerson, além do técnico Fábio Capello, foram para o Real Madrid. O Thuram e o Zambrotta reforçaram o Barcelona. O Ibrahimovic, que era um 12º jogador, e o Patrick Vieira seguiram para a Inter de Milão. Em contrapartida, figuras importantes como o Buffon, o Del Piero, o Trezeguet, o Nedved, permaneceram no time da Juve, que jogou a Série B em 2006-2007. Conquistaram o título da segundona, devolvendo a Juve para a elite do futebol italiano. Uma curiosidade: na Itália, o clube ganha o direito de colocar a terceira estrela, colocar uma estrela, na verdade, né, na camisa a cada 10 títulos conquistados. Após o título de 2012 da Juventus, ganho inclusive de forma invicta, a Juve teria o direito de costurar a sua terceira estrela acima do escudo, caso os títulos de 2005 e 2006 não tivessem sido cassados. O que a Juve fez? Para a temporada 12 e 13, o clube não bateu de frente, no primeiro momento até sim, mas depois desistiu, né? Não colocou, dispensou o uso da terceira estrela e no lugar disso pôs abaixo do escudo a frase 30 vitórias no campo. Então foi uma forma de alfinetar, né, a punição recebida pela Juventus, que foi campeã dentro de campo, teve os títulos ali subtraídos, e realmente, se esses títulos não tivessem sido cassados, a Juve já poderia ter colocado a terceira estrela na camisa. E ela só veio aparecer na camisa da Juve na temporada 2014-2015, já que o time conquistou os dois títulos seguintes, né, de 12-13 e 13-14. Embrasou inclusive uma sequência de 9 campeonatos conquistados consecutivamente, mostrando a volta por cima que o clube deu, né, depois de passar pelo seu pior momento na história, mesmo com um timaço tendo o representado em campo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!